18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Começa agora o 18 horas de hoje, segunda-feira, e muito obrigada pela sua companhia. 18 horas. Se você sabe que pode participar do programa com a gente quer saber o que você pensa, a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Então manda o seu zap pra gente, é o 994-887592. E está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. 18 horas. E vamos aos destaques do 18 horas de hoje. Começou hoje a inscrição para mais de 7 mil vagas nas creches municipais de Manaus. Diz que SEM registra mais de 13 mil denúncias de violações de direitos humanos no estado do Amazonas. Governador Wilson Lima anuncia balanço positivo do 28 de agosto, mas funcionários e pacientes reclamam de descaso nas unidades de saúde. 18 horas. Esses e outros destaques, os assuntos mais importantes do dia a partir de agora para você no programa 18 horas de hoje, dia 7 de janeiro, e o ano é 2025. 18 horas. Entrevista do dia. E desde hoje de manhã, Manaus tem um novo comandante no cargo de prefeito, ainda que temporariamente. Renato Júnior, vice-prefeito e braço direito de Davi Almeida, assume o posto enquanto o titular tira férias por 14 dias. E é com ele que nós vamos conversar hoje aqui no 18 horas. Renato Júnior, seja muito bem-vindo aos estúdios da Mix, tudo bem? Tudo bem, Karime, tudo bem a todos os ouvintes também aqui da Rádio Mix, uma honra poder estar aqui com vocês nesse dia histórico na minha vida, primeiro dia como prefeito interino na cidade de Manaus, dando continuidade ao belo trabalho do prefeito Davi Almeida. E aí não poderia deixar de ser histórico mesmo, ainda mais para um jovem gestor, 37 anos, e qual a sua expectativa de ficar à frente da prefeitura da sua cidade natal? As expectativas são muito boas, na verdade o prefeito Davi Almeida me deu algumas orientações e pediu que eu cuidasse de alguns temas específicos e eu estou fazendo isso. Hoje mesmo já comecei na Secretaria de Limpeza Pública, já passei com o secretário Sabá Reis, em seguida fui em uma parte da Secretaria de Feiras e Mercados, da SEMAC, e depois fui lá na Feira Manaus Moderna, lugar que eu trabalhei com 13 anos de idade, fui feirante, cheguei lá com 13, fiquei até 23 anos, depois passei para iniciativa privada com obras, mas eu realmente fiz lá um retorno para os feirantes, a chapa do povo que ganhou, voltando ali para agradecer agora como prefeito de Manaus de forma interina. Agora, eu ia até fazer essa pergunta por último, mas você puxou aí essa história que hoje, como primeiro dia, como prefeito interino, né, da cidade de Manaus, e exatamente hoje você voltou à feira de onde tudo começou. Você imaginava algum dia chegar a ser o prefeito da cidade lá, aquele menino de 13 anos? Não, nunca imaginei e nem nos meus melhores sonhos. É por isso que assim, eu creio em Deus e eu sei que com certeza Deus já tinha escrito essa história lá atrás e Ele cuidou de tudo. Sou grato a Deus por esse momento que eu vivi no dia de hoje, um dia emocionante para mim, marcante para minha vida. Sou grato ao prefeito Davi por sua generosidade em ter me colocado como vice-candidato a vice-prefeito de Manaus e também ao povo de Manaus que foi às urnas e escolheu a chapa do povo, do ex-motorista Davi Almeida e do ex-feirante Renato Júnior. Isso quer dizer que é uma chapa que veio do povo e governa para o povo, por isso que eu fui hoje dentro da feira, no mesmo box que eu trabalhei, no mesmo local. Emblemático isso. E fui lá hoje cumprimentar todos os meus colegas, fui recebido, muito bem recebido, e fica aqui o meu agradecimento aos feirantes de Manaus, que são empreendedores que sustentam suas famílias. Sem dúvida. Agora, vamos lá, vamos aos trabalhos. Quais as suas prioridades aí para esses próximos dias frente à prefeitura? Primeiramente, é claro, temos um período chuvoso. As chuvas estão chegaram mesmo, com força total, e com isso aumenta a camada de lâmina d'água em cima do pavimento, em cima do asfalto. E isso começa a trazer buracos. E começam a aparecer da noite pro dia, naturalmente, por conta do volume da água e carros passando por cima, trepidação, enfim. É natural que aconteça, sobretudo numa base úmida, que é Manaus, uma cidade úmida. Então, assim, são muitos desafios. Temos 14 distritos de obras que estamos aí
tapando ou fazendo as manutenções dessas vias principais, mas ainda temos muito a fazer. São muitos os desafios, mas o prefeito Davi determinou que nós entrássemos nas vias, sobretudo as principais, para fazer essas manutenções, porque passam ônibus, são corredores de ônibus, e aí nós estamos dando essa atenção. E também nas áreas de risco. Nós sabemos que existem erosões, encostas onde moram pessoas, a maioria desses locais são áreas de ocupação irregular, mas que moram pessoas. Então nós estamos ali atentos às fortes chuvas, e as nossas equipes ficam ali na retaguarda já para fazer qualquer tipo de aviso de forma prévia, mas também de cuidado e atenção a essas áreas de risco. Defesa Civil e Corpo de Bombeiros em alerta, não é? Com certeza. Sem dúvida, não pode ser diferente nessa época de chuva. E isso que eu ia pensar, que eu ia perguntar exatamente nessa época de chuva, a gente está acostumado com esse inverno amazônico. Vocês esperam aumentar o efetivo, aumentar algum tipo de trabalho, fazer algo diferente para esse período de chuva? Fizemos na verdade um pacotão. Certo. Ainda antes de viajar, o prefeito Davi reuniu não somente a CEMIF, que é capitaneada por mim, como também a CEMUSP, que é capitaneada pelo secretário Sabarris. Então nós nos juntamos, nos unimos aí, e aí fica aqui uma memória ao ex-governador Amazonino Mendes, né? Fizemos uma ação conjunta aí para dar retaguarda e atenção direta a essas áreas por conta da chuva. A chuva em Manaus aumentou o volume de água. É absurdo. Quem sabe que é daqui, que nem eu sou daqui, 37 anos aqui, a gente sabe que chovia muito, sempre choveu muito em Manaus, mas da forma que está realmente dos últimos 8, 9 anos para cá, é assim, descomunal. Os extremos, né? Exatamente. A seca e a chuva. É impressionante, mas nós sabemos que é a natureza dando aí o seu troco diante daquilo que nós homens fizemos. Pois é, agora, além de prefeito, a gente sabe que o senhor acabou acumulando os cargos de secretário de obras e presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. É muita responsabilidade. Qual a mágica? Ou é muito trabalho? Conta pra gente como é lidar com tantos cargos e cargos importantíssimos para o município. É verdade, é uma responsabilidade muito grande, mas também uma dedicação extremada. Por exemplo, vou te falar aqui, hoje eu acordo mais cedo do que acordava antes, que eu já acordo cedo naturalmente. Imagina um ex-feirante, né? Então, acordo cedo naturalmente. Né? Hoje eu acordo mais cedo do que antes e vou dormir mais tarde. Mas nós temos equipe técnica dentro da prefeitura muito capacitada. Então nós temos bons times. O que está acontecendo? Nós temos intervenções no Instituto de Mobilidade Urbana, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. A priori, sabemos da bilhetagem, sabemos de tudo o que é necessário para as passagens de ônibus. Isso é um ponto. Mas do outro ponto, tem a questão do trânsito, que é uma reclamação mesmo. A palavra é essa, acho que aqui a gente está num bate-papo tranquilo. Mas nós ouvimos na campanha a população reclamando do trânsito. E esse trânsito, nós faremos intervenções dentro da cidade de Manaus, pequenas, médias e grandes, para ajudar no trânsito. Tem coisas que só se resolvem com viaduto, mas tem situações que um retorno já ajudaria bastante. Uma faixa liberada de um lado, ou seja, nós iremos implantar alguns pontos na cidade de Manaus, alguns retornos alternativos, alguns loopings de quadra, ou seja, acesso por quadras, e isso a Secretaria de Obras estará fazendo essas intervenções junto ao Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Então, assim, na verdade, a gente vai estar alinhando as equipes, e a mágica que você me perguntou é o seguinte: se a receita desse bolo, para dar certo, for trabalhar, pode ter certeza que o bolo vai sair bom e vai sair gostoso, porque a gente trabalha muito. Já deu certo, então, não é? Agora, o senhor falou de integração entre secretarias e órgãos municipais. Eu lembrei que estamos, claro, nesse período chuvoso e da questão da dengue, das arboviroses. Estamos também numa campanha intensa contra o mosquito, não é? É verdade. O prefeito Davi fez a união de pelo menos 12 secretarias. Nós já estamos aí numa luta de gato e rato aí contra o mosquito do Aedes, no caso, por conta dessas áreas que estão em amarelo e algumas até em vermelho. Então nós temos ali, por exemplo, aqui a zona oeste da cidade de Manaus, a Sensa, com toda a sua equipe capacitada e técnica,
capitaneada pela secretária Chádia, e identificou que a Zona Oeste é uma das zonas que estão em alerta, para que a gente possa realmente cuidar. Então, muitas das vezes tem imóveis que as pessoas alugaram ou deixaram de alugar, tá ali parado, fechado, tem piscina lá atrás, tem plantas onde aquele vaso, e uma vez com os ovinhos ali do Aedes, eclodiu, já era, não tem conversa. Então nós temos que colocar no vasinho a areia, a terra, tirar os pneus que possam estar ali, garrafas. Ou seja, aqui fica um apelo da Prefeitura de Manaus, do comando da gestão do prefeito Davi, para a gente fazer a nossa parte. Vai ter locais que o servidor público, os agentes não vão conseguir entrar. Aí só quem consegue entrar somos nós e a nossa consciência com relação à dengue. E esse mosquito, ele não é apenas transmissor de dengue apenas. Então nós sabemos o estrago que ele pode causar. Sem dúvida, é aqueles 15 minutos, né, do fim de semana pra gente fazer em casa, dar uma olhada pra ver se tem alguma poça, qualquer lugarzinho, uma pocinha de nada, gente. O negócio é micro mesmo, a gente não enxerga olho nu. Então é bom da gente limpar, dar aquela limpada com a água sanitária, não é? Dar aquela geral no nosso quintal, cada um com a sua parte. Agora, para finalizar, prefeito, eu gostaria de saber o que o senhor espera para esses próximos 14 dias frente à Prefeitura de Manaus. Na verdade, eu espero, sendo bem transparente, espero retribuir para a população de Manaus a gratidão que está hoje dentro do meu coração. Hoje estou muito grato a Deus, muito grato ao prefeito Davi, como eu falei ainda há pouco na entrevista, e muito grato ao povo que foi às urnas. Então, eu espero retribuir com muito trabalho. Eu estou desde 6 horas da manhã na rua hoje, 5h40 da manhã na rua, e não tenho hora para parar. Amanhã estarei de novo na rua, desde cedo na minha rede social, estou mostrando tudo, como está sendo o dia a dia. Estou despachando com as secretarias, estou despachando com os outros colegas secretários, estou despachando com a imprensa. E hoje, por exemplo, estava dentro da Feira Manaus Moderna e despachei os assuntos do Instituto de Mobilidade Urbana, também assuntos pertinentes à CEMED, também assuntos pertinentes à Secretaria de Obras, já passei por lá hoje. Então, limpeza pública, SEMASC, e amanhã faremos a mesma coisa. O prefeito Davi imprimiu um ritmo dinâmico de gerir a Prefeitura de Manaus. E o meu dever é apenas dar continuidade ao trabalho dinâmico do prefeito Davi. É isso que eu tenho feito todos os dias. Muitíssimo obrigada pela sua presença hoje no primeiro dia, frente à Prefeitura de Manaus. Muito obrigada e sucesso. Muito obrigado a você e todos os ouvintes, e obrigado pelo espaço aqui da Rádio Mix. Valeu, valeu. Conversamos com o prefeito em exercício de Manaus, Renato Júnior. 18 horas. Uma grande operação mirou arruaças e desordem nas ruas de Manaus, promovidas por grupos de jovens em carros e motos nesse fim de semana. A Operação Rolezinho, coordenada pelo Detran Amazonas em parceria com outros órgãos de segurança, resultou na apreensão de veículos irregulares e na identificação dos responsáveis pelas infrações. Vamos conferir mais detalhes a respeito do assunto agora com a Diné Araújo. Rolezinho é um termo informal que se refere ao encontro de um grande número de pessoas, geralmente jovens, em locais públicos como shoppings, praças ou parques. Normalmente esses encontros são combinados por meio de redes sociais para procurar lazer e diversão. Mas rolezinho aqui no Amazonas se refere não à diversão, mas a ações criminosas que causam desordem nas ruas e risco de morte à população. Isso porque nos rolezinhos ocorrem rachas ou disputa de velocidade entre carros e motos e exibições perigosas de motoqueiros. Por isso, na noite de sexta-feira e na madrugada de sábado, o Departamento Estadual de Trânsito, o Detran, em parceria com as polícias civil e militar, deflagrou a Operação Rolezinho. As ações, que tiveram também o apoio da Secretaria de Inteligência, aconteceram nas zonas leste e sul de Manaus, que são as mais procuradas por esses jovens para as práticas de infrações no trânsito. A Operação Rolezinho teve como objetivo desarticular a ação criminosa e inibir a desobediência ao Código de Trânsito Brasileiro, segundo o diretor-presidente do Detran Amazonas, Wendel Volgan. O objetivo dessa operação é para coibir o famoso rolezinho, aquelas pessoas que se aglomeram para fazer baderna no trânsito de Manaus, que utilizam das suas motocicletas com situações adulteradas, como descarga livre,
sempre sem retrovisor, que não utilizam capacete, para que a gente possa dar uma maior segurança viária e inibir que esses condutores continuem praticando esse delito e a contravenção do Código de Trânsito Brasileiro. Ao todo foram abordados 325 veículos, entre motocicletas e carros de passeio. Desse total, 32 motos foram removidas por diversas irregularidades, como falta de placas. 6 carros também foram removidos por irregularidades. O delegado Divanilson Cavalcante, titular da Secretaria de Inteligência, disse que os participantes desse tipo de delito serão identificados e penalizados. Nós estamos fazendo levantamentos de inteligência, juntamente com as inteligências da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Detran, captando dados para que possam serem elaborados relatórios de inteligência e relatórios técnicos que poderão serem usados na identificação dos mandantes e das pessoas que estão participando desses rolezinhos. Nós estamos utilizando todos os meios tecnológicos disponíveis pela Secretaria de Segurança, cumprindo a determinação do senhor secretário, na identificação desses autores desses delitos de trânsito. Já o delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Guilherme Torres, reforça que as ações vão continuar e com punição a todos os envolvidos nos rolezinhos. Essa questão que não é só uma questão de segurança pública, mas também de saúde pública. A Polícia Civil está prestando todo esse apoio, reforçamos todas as delegacias para que possam atender essas ocorrências e fica aqui o alerta para essas pessoas que insistem nessa prática criminosa. Todo o sistema de segurança está irmanado e apoiando o Detran no combate a esse tipo de conduta. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 18 minutos, e você segue conferindo os principais destaques do dia aqui no programa 18 horas. Bom, e o começo do ano é sempre assim. A gente já começou o ano de olho nas contas que temos a pagar. Afinal de contas, janeiro é um mês apertado para quase todo mundo. Tem as contas ainda de dezembro, que somam agora com IPVA, IPTU e para quem tem filho, matrícula, material escolar, enfim, um gasto é que não falta. Uma pesquisa da Serasa revelou que 55% dos brasileiros pretendem gastar até R$4.000 justamente com essas despesas de início do ano, não é, André Meirelles? Isso mesmo, Karime, boa noite a todos. Ainda segundo a pesquisa, apenas 59% dessas pessoas se prepararam financeiramente para encarar esses gastos, né? O valor de R$4.000 é 21% maior do que a renda mensal média do brasileiro, que é de R$3.279 e quase 3 vezes maior que o salário mínimo. Ou seja, o ano já começa aí com aquele sufoco. Exato, André. E para ajudar quem está exatamente aí nesse sufoco, especialistas sugerem organizar os gastos em categorias, como despesas vitais, anuais e até emergenciais. E quem traz mais detalhes para a gente agora é o repórter Kennethson Paz. Boa noite, Kennethson. Então, segundo os especialistas, o segredo de tudo é a gente fazer uma planilha financeira, não é isso? Boa noite. Oi, Karime, muito boa noite para você, para o André, para todos que acompanham 18 horas da Mix. É porque assim, começa janeiro, a gente já tem aquelas dívidas de dezembro ali, que foram dos presentes para as crianças, presente para a esposa, para a família, para todo mundo. Ceia de Natal, aí foi um grande custo ali naquele período do ano. E agora janeiro já chega o reflexo das nossas atitudes durante o período, né, dos últimos períodos. Chega a conta do que aconteceu em 2024. E com isso, algumas pessoas acabam ficando enroladas mesmo, porque principalmente elas acabam gastando em outros períodos mais do que aquilo que elas recebem. Então, o primeiro passo para você organizar a sua vida financeira, com certeza, é você saber exatamente quais que são as entradas e quais são os custos de vida mensais dessas pessoas. Então, por isso que muitas pessoas acabam se perdendo nas contas, gastam mais do que ganham, e com isso é que especialistas recomendam que essas pessoas façam planilhas para saber exatamente ali quais são os custos fixos, quantos que ela vai receber naquele período, quanto que ela pode gastar para determinado tipo de situação na vida dela financeira. E nesse período do ano, conforme a pesquisa do Serasa, essa pesquisa está até bem positiva aqui em relação a quase 60% dessas pessoas pesquisadas disseram que se organizaram. Eu também achei bem otimista, porque a realidade é bem o contrário. Então esse valor de R$4.000 já chega a ser muito surpreendente, porque é 3 vezes maior do que um salário mínimo. Então, de onde que essas pessoas vão tirar dinheiro
dinheiro para pagar todas essas contas. Basicamente, as pessoas vão ter que fazer aquele sorteio, né, Karime, para ver quais são as prioridades. Então, exatamente por isso é que o especialista lá do Serasa, ele que trabalha com educação financeira, o Thiago Ramos, ele é especialista em educação financeira lá do Serasa. Ele mencionou que o primeiro passo é a pessoa fazer uma lista para que ela possa organizar financeiramente ali quais que são os custos vitais, que são ali moradia, a água, a luz, o transporte, a alimentação, quais que são os outros custos mais importantes para essa pessoa. Os custos importantes, eles envolvem ali a academia, é para você cuidar da sua saúde, é importante, isso daí não é a internet. Existem alguns custos que não dá para você abrir mão, por exemplo, academia, atividade física, ali você envolve saúde, então é algo importante, por mais que em determinado momento as pessoas não tenham como custear, ainda assim praticar atividades físicas é importante. A questão do lazer também, Karime, também é importante, porque se você só trabalhar, uma hora vai acabar surtando, e com isso é que o especialista recomenda fazer essa planilha ideal para que você possa analisar todos os custos. Se tiver custos que superam a sua receita, você acaba abrindo mão, reduzindo, aí você consegue avaliar o que aconteceu no mês, por exemplo, de janeiro, e aí você continua fazendo ao longo dos meses aí de 2025, e aí você consegue chegar no final do ano no azul e não no vermelho. Olha aí, esse é o objetivo, hein? O objetivo do ano. Mas e também é bom, os especialistas sempre falam da gente anotar no papel mesmo, nessa planilha, nesse caderninho, o que você gastou do dia, até o cafezinho, uma água que você comprou, tudo você tem que anotar o seu gasto diário para fazer parte aí desse balancete, não é isso? Exatamente, Karime. É igual aquela história de vazamento em canoa. Pronto. Nunca é de uma hora para outra que afunda. Entra pouquinho a água e aí acaba afundando de modo geral. É exatamente assim que, conforme especialistas, eles afirmam. Os pequenos custos, por mais que pareçam ser menores, o custo de um cafezinho que é R$5, um pãozinho, uma água, esses custos pequenos, de forma exagerada, eles acabam se tornando um problemão e no final do mês você acaba ficando no vermelho. E como a gente não quer isso, a gente recomenda que todo mundo se oriente, comece a organizar sua vida financeira para realizar os próprios sonhos e também ter a famosa e tão esperada estabilidade financeira, né, Karime? Olha aí, tá certo. Obrigada pelas informações, Kennedy Paz. 18 horas. Gente, que absurda essa história, né? Não sei se vocês já acompanharam, mas escuta, 5 irmãs foram resgatadas hoje depois de serem vítimas de abusos sexuais. E pasmem, o padrasto é o suspeito desses abusos. O repórter André Meirelles está acompanhando esse caso, conversa ao vivo agora com a gente, volta a conversar com a gente sobre detalhes desse crime absurdo. André, então, as 5 vítimas, elas têm idades entre 2 e 14 anos? Isso mesmo. São 5 irmãs. 5 irmãs, Karime, boa noite mais uma vez para você, para quem nos acompanha. As idades são essas: 2, 8, 10, 13, 14 anos, né? Elas estavam sendo vítima de abuso sexual cometido pelo padrasto. Na verdade, 4 estavam sendo abusadas aí, e uma era a própria filha biológica dele, né? O homem identificado como Ademir Barbosa da Costa, de 50 anos de idade, né? Inclusive, eu gostaria que preparasse a fala aí da delegada Juliana Tuma, que é a titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente, que vai falar pra gente sobre como o caso aconteceu, né? Por exemplo, a adolescente de 13 anos, né, que na época tinha 12, ela tentou fugir ali dos estupros, buscou abrigo em casa de familiares e também relatou os abusos que foi sofrido e disse que a mãe consentiu todos os crimes. Vamos acompanhar a fala do delegado. A partir de então, iniciamos as investigações e identificamos que, na verdade, essa adolescente, ela tinha outras irmãs e agora nós identificamos 5 vítimas na mesma situação. Dentre elas, essa adolescente de 12, que na época tinha 12 e hoje tem 13, a irmã de 14, a outra de 10, a outra de 8 e a outra de 2, que é filha biológica desse padrasto, a quem também era abusada sexualmente. E elas eram agredidas também fisicamente, psicologicamente, tudo com a conivência da mãe. Quando eles levavam a conhecimento da mãe, ela dizia: não aborreça ele. Representamos pela medida protetiva o plantão criminal
por intermédio do doutor Iranilson, promotor, Ministério Público, representou pela preventiva, a doutora Scarlett, do plantão criminal, determinou a preventiva, e não só a preventiva. O objetivo maior dessa operação hoje era resgatar essas crianças e cumprir a decisão judicial de que retirasse essas crianças da situação de abuso e restabelecesse o bem-estar delas, daí porque nós contamos com o apoio primoroso do Conselho Tutelar nessa ação e logramos êxito. 18 horas. Muito bem, Karime, a gente conferiu a fala da delegada Juliana Tuma, que é delegada titular da DEPCA, que ela também falou a respeito do padrasto, né? Houve toda essa operação chamada Infância Perdida, e também a Polícia Civil já divulgou as imagens desse padrasto aí, dessas meninas, né? O Ademar Barbosa da Costa, de 50 anos, porque ele está foragido, sendo procurado pela polícia. A delegada fala isso pra gente. Ocorre que nós conseguimos cumprir a prisão dessa mãe, mas esse padrasto continua foragido, ele não estava no local, ele está em local incerto e não sabido, e a gente conclama a sociedade a estar conosco nisso, porque nós não descansaremos enquanto nós não prendermos esse autor de estupro de vulnerável contra essas 5 vítimas tão pequenas, né, que sofreram atos de verdadeiros horrores na mão desse cidadão com a conivência da mãe. 18 horas. A delegada Juliana Tuma falou aí que teve a participação, né, do Conselho Tutelar, então a gente vai também conferir a fala da conselheira tutelar Ângela Santos, do Conselho Tutelar Zona Leste 2, que explicou também que a vítima que fez a denúncia estava ali abrigado na casa de uma família e também colaborou com a Polícia Civil ao registrar o caso. A própria adolescente foi até a delegacia com a ajuda de uma vizinha e prestou a denúncia. Eles estavam numa casa, na casa da mãe, né? A casa era uma casa simples, mas não caracterizava basicamente um abandono. Era uma casa onde lá aconteciam as violações. Então, o irmão sabia, inclusive, só que o irmão é menor de idade e ele já tinha cobrado da mãe providências com relação aos crimes que aconteciam com as crianças. O conhecimento são 6 filhos. Tem esse de 16 anos, que não era vítima, né? Mas que soube do que acontecia e cobrou da mãe providência, porém isso não aconteceu. 18 horas. Tá, então, Karime, a fala da conselheira tutelar Ângela Santos, do Conselho Tutelar Zona Leste, que também participou aí dessa operação que aconteceu na manhã de hoje, do resgate dessas 5 irmãs que estavam sendo abusadas pelo padrasto, né? Mais uma vez, a gente fala a identidade dele, a polícia divulgou Ademir Barbosa da Costa, de 50 anos, e a Polícia Civil solicita que qualquer pessoa que tenha informação sobre a localização dele possa entrar em contato aí com a DEPCA através do número 92 99962 2441, 99962 2441, ou pelo 181 da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Claro, as pessoas que derem informações vão ter aí sua identidade mantida em sigilo. Os procedimentos é que ambos vão responder pelo crime de estupro de vulnerável, né? E a mulher passa pela audiência de custódia e vai ficar à disposição da Justiça. Karime. Obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Trânsito. Vamos saber como é que está o trânsito a essa altura do campeonato aqui na cidade de Manaus, na Avenida Djalma Batista, próximo ao Shopping Plaza, no sentido centro-bairro, tráfego com boa fluidez. E no centro, na Avenida Floriano Peixoto, esquina com Eduardo Ribeiro, próximo ao relógio municipal, temos trânsito dentro da normalidade. Na Avenida Mário Ipiranga, próximo ao Ministério Público, trânsito tranquilo e fluindo sem retenções. As informações são de acordo com as câmeras de monitoramento de cooperação da cidade, que são transmitidas em tempo real. 18 horas. E a crônica esportiva do Amazonas perdeu hoje um dos seus maiores ícones, Arnaldo Santos, referência do jornalismo esportivo na região. Faleceu hoje, segunda-feira, aos 86 anos. Foram 56 anos dedicados à profissão, com passagens marcantes por 4 Copas do Mundo e por inúmeros momentos históricos do esporte amazonense. Detalhes aí sobre o velório e homenagens ainda vão ser divulgados. Uma perda imensa para o esporte e para o Amazonas. Arnaldo Santos marcou gerações com sua paixão e dedicação. Vamos acompanhar e trazer mais informações sobre as homenagens ao cronista esportivo que marcou uma era no nosso estado. E a direção da Rádio Mix de Manaus presta solidariedade à família. 18 horas. Previsão do tempo.
Segundo informações do Clima Tempo para essa terça-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica ok, para de chover, viu? A mínima prevista é de 25 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 84% e a umidade relativa do ar fica entre 87% e 90%. 18 horas. Vamos agora conferir a cota do Rio Negro em Manaus com André Meirelles. Da Carime, o Rio Negro subiu 1 metro e 1 centímetro nesses 6 primeiros dias do ano. De ontem para hoje foram 21 centímetros, elevando o nível das águas no porto de Manaus para 19 metros e 41 centímetros. 18 horas. O Disque 100 registrou mais de 13 mil denúncias de violações de direitos humanos no Amazonas em 2024, um aumento de 28,29% em comparação a 2023. O estado ocupa a 12ª posição no ranking nacional. Em todo o Brasil, o serviço bateu recorde, com mais de 657 mil denúncias, 22,6% a mais do que no ano anterior. Vamos voltar a conversar com o repórter Kennedson Paes, que tem mais detalhes a respeito desse assunto. Boa noite mais uma vez, Kennedson. Então, qual a expectativa desse serviço Disque 100 para 2025, já que a gente só percebe o registro aumentando, o registro dessas denúncias? Boa noite. Boa noite, Carime, a todos novamente. Então, o objetivo do Disque 100 é exatamente combater, reprimir os crimes de violência contra as pessoas, sejam elas crianças, adolescentes e até mesmo idosos. E esse público, eles foram os que mais receberam ali em casos de denúncias, que mais denunciaram e foram vítimas de criminosos espalhados pelo Brasil no modo geral. Só que os números que foram levantados aqui no Amazonas, mais uma vez chamaram atenção para o estado, que mostra ali a sua forma negativa para o Brasil todo, porque no comparativo do panorama nacional de todos os estados brasileiros, o Amazonas ficou no ranking ali negativo da 12ª posição, comparado aos demais estados que também receberam várias outras ocorrências em relação à violação contra os direitos humanos. Em relação ao Amazonas, por exemplo, em 2024 tivemos ali um número de 13 mil denúncias, um aumento de quase 30% em relação a 2023, quando foram registradas ali pouco mais de 10.284 ocorrências. E como já mencionei, no panorama geral ficamos na 12ª colocação. O número de violações também aumentou no estado, passando de 64.442 em 2023 para quase 88 mil em 2024. Então, um número muito considerável. Esse aumento, ele representa no nosso estado um aumento muito grande. É maior que a média nacional, para termos uma ideia, que é de 22,6%. O Disque 100 registrou só nesse ano 2024 657 mil denúncias relacionadas a crimes de violência contra os direitos humanos. Aqui no Amazonas, os crimes mais denunciados foram os crimes de violência contra a mulher, crimes contra crianças e adolescentes e violência contra a pessoa idosa. Na maioria dos casos, esses crimes ocorreram em um ambiente familiar. E as vítimas violadas foram ali de entre 0 ali, bebê, até 10 anos, e também de idosos, Carime, foi de 64 até 84 anos. Então, desse público que eu mencionei, o número de denúncias foi de mais de 3 mil. Então, realmente chama atenção. É a população mais vulnerável, não é? São as crianças e os idosos. Exatamente. As duas não têm condições de se protegerem sozinhas, né? Então, com isso, esses crimes acabam chocando. E o que mais chama atenção também, Carime, é que os principais agressores agora, segundo esse estudo revelado pelos órgãos fiscalizadores, os agressores agora têm aumentado, que são mulheres agressoras. Então, basicamente, aumentou esse número de mulheres envolvidas em casos de agressões, até que a gente chama a atenção demais, né? Porque o número foi de mais de 200 mil casos registrados. Então, isso daí chama bastante atenção. De agressoras mulheres envolvidas nesses casos. É um índice diferente do que a gente imagina, não é? É bem diferente do que a gente imagina, porque a gente acaba ouvindo muitos noticiários e geralmente outros, são, né? Outro tipo de homens, caso. mas agora a gente tem esse resultado final que mulheres também têm agido de forma truculenta contra crianças, adolescentes e pessoas idosas. Obrigada, Kennedson Paes, pelas informações. Agora em Manaus, 6 horas e 35 minutos. 18 horas.
E começaram hoje as inscrições para mais de 7 mil vagas em creches municipais aqui de Manaus. As vagas são para crianças de 1 a 3 anos e o processo de inscrição é todo online, pelo site da Secretaria Municipal de Educação. Vai até quinta-feira, agora dia 9, viu? Para quem não tem acesso à internet, é só procurar as unidades de ensino que lá as pessoas vão prestar toda a ajuda. As vagas estão distribuídas em 27 creches aqui na cidade. E o repórter André Meirelles volta a conversar com a gente. Ele tem mais informações a respeito do assunto. Então, André, qual o critério dessa seleção? Existem alguns pontos aí, não é isso? Tem sim, Karime. Boa noite mais uma vez. Olha, inscrição no CAD único. Criança com deficiência e ou atípica, né, de medida protetiva concedida pelo juiz, mãe trabalhadora, mãe adolescente, filho de servidor da CEMED na escola de sua lotação, né? Além dos critérios de prioridade, a seleção para as vagas em creches municipais aqui de Manaus também considera ordem de desempate, né? Fica assim: menor renda per capita familiar dentro da classificação do CAD único, proximidade de endereço informado à creche desejada, e em caso de empate vai ter preferência a criança mais velha, considerando ano, mês, dia e hora do nascimento, conforme ali registrado na certidão de nascimento. A CEMED também informou que possui 27 creches e 10.498 vagas, sendo 7.588 vagas novas que estão sendo distribuídas nas turmas do maternal 1, 2 e 3. Né? Inclusive, a gerente de matrícula, que é a Darlene Liberato, ela também fez um alerta aos pais ou os responsáveis sobre as inscrições, né? Para que fique atento ali na hora de preencherem os dados solicitados, para não haver erro. Ela explica melhor pra gente. O interessante é alertar os pais na hora da inscrição para a creche. Gente, está acontecendo uns problemas porque nós, pais, erramos as datas do nascimento, a data o sexo da criança. Então preste bem atenção, olhe com atenção os dados que é pedidos. Se é a data do nascimento, preste atenção, é a data do nascimento do seu filho. É importante a gente frisar isso, porque acontece essas disparidades de datas. E também uma coisa muito importante, é preciso que cada pai veja qual a escola, porque depois que faz uma inscrição, não tem como fazer mudança de escola. Então a gente pede atenção especial para os pais na hora da inscrição. Tenha atenção na data do nascimento, no sexo da criança e na escola que você quer colocar seu filho. 18 horas. Olha, tá aí o alerta da gerente de matrícula, Darlene Liberato, né, Karime? Falando certo. Aí sobre a situação de, na hora do preenchimento, prestar bastante atenção ali, né? Se, por exemplo, um pai responsável for ali no local, tiver dificuldades para ler, é bom levar alguém também, né? Sim, que saiba ler. Pedir ajuda, tranquilo. É super tranquilo, não é vergonha para ninguém. Eu sempre peço ajuda para me ajudar, para eu conseguir, de repente, preencher um formulário, alguma coisa, algum tipo de linguagem que eu não estou acostumada. Vamos pedir ajuda, gente, é melhor do que errar. São inscrições aí para mais de 7 mil vagas, né, nessas creches municipais aqui de Manaus, que são destinadas a essas crianças de 1 a 3 anos, que começaram já hoje, vão até a quinta-feira, dia 9, né? Esse processo pode ser realizado online, por meio da página da CEMED, mas como a gerente de matrícula falou, é importante ficar atento a isso, porque se inscreveu uma vez, não tem como ali fazer transferência de creche, não tem como mudar os dados, né? E de acordo com a CEMED, depois de realizar essa inscrição, a criança vai ser habilitada para o processo seletivo, que é classificatório, né? Então essa seleção vai levar em conta os critérios de prioridade e as regras estabelecidas ali no edital que está disponível no site, Karine. Obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Olha só, gente, Manaus é destaque em tecnologia e inovação. A cidade conquistou posições importantes no ranking Cidades Inteligentes Conectadas
Conectadas de 2024 e conquistou destaque como a melhor cidade do Norte em tecnologia e inovação. Olha, não para por aí não. No eixo de mobilidade, Manaus garantiu o 31º lugar e em governança ficou na 28ª posição, isso com avanços em transparência e digitalização de serviços públicos. O levantamento analisou 656 cidades brasileiras, avaliando temas como meio ambiente, saúde, educação e economia. Mas apesar dos bons resultados em tecnologia, Manaus ainda enfrenta desafios em urbanismo e meio ambiente, ficando fora das 50 melhores no ranking geral. E esse ranking é uma referência nacional mostrando onde cada cidade está em conectividade e também em sustentabilidade. Também um incentivo para Manaus continuar evoluindo e, claro, buscando soluções para os desafios urbanos. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 41 minutos e você segue conferindo os destaques das principais notícias do dia aqui no 18 horas. E o programa Calha Norte, administrado pelas Forças Armadas, recebeu mais de 3 bilhões de reais em emendas desde 2017. Mas segundo uma reportagem da Folha de São Paulo, boa parte desse dinheiro foi usado em projetos como quadras esportivas e até estádios em diversas cidades. Essas obras elas foram escolhidas diretamente por deputados e senadores, o que levantou questionamentos aí sobre o uso dos recursos e o propósito original do programa. Por causa disso, o governo Lula decidiu transferir a gestão do Calha Norte do Ministério da Defesa para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. E a mudança de ministério foi anunciada em setembro de 2024. Vamos acompanhar os detalhes de como fica agora com a Gené Araújo. Calha Norte, programa das Forças Armadas, criado em 1985, recebeu mais de 3 bilhões de reais em emendas desde 2017. Esse dinheiro foi usado para fazer obras e entregar máquinas e veículos, embora o foco original do programa fosse atuar na defesa das fronteiras do Brasil. De acordo com reportagem do jornal Folha de São Paulo, em vez disso, os recursos foram usados em projetos como pavimentação, construção de escolas, hospitais e até quadras e estádios em cidades escolhidas por deputados e senadores. Além disso, nos últimos anos, o programa expandiu sua atuação. Em 2022, a área de cobertura aumentou 40% e em 2024 chegou a 783 municípios. Apenas cerca de 170 dessas cidades estão localizadas nas fronteiras, como era a intenção inicial. E o aumento das emendas foi significativo nesse período. Passou de 266 milhões de reais em 2017 para 688 milhões de reais em 2023, com a maior parte do dinheiro sendo usado para obras do projeto das Forças Armadas. Além disso, 1 bilhão de reais foi gasto na entrega de veículos e máquinas, como ambulâncias, caminhões e tratores. Para o advogado Carlos Santiago, do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, o Calha Norte, que é muito importante nas fronteiras do Brasil, em especial na região norte, se tornou moeda de troca na política. Nos últimos anos, tem sido instrumento de clientelismo político, de emendas parlamentares para a promoção da velha política do toma lá, da cá. Por causa disso, o governo federal decidiu transferir o Calha Norte do Ministério da Defesa para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. A mudança de ministério foi anunciada em setembro do ano passado, com a justificativa de que o programa estava fazendo tarefas que não pertenciam ao Ministério da Defesa, como a construção de infraestrutura civil. Segundo Carlos Santiago, a transferência é importante, mas o mais importante é a fiscalização dos recursos. E buscar evitar que os recursos públicos sejam utilizados para patrocínio de interesses de grupos, de velhos caciques da Amazônia que querem a perpetuação do poder. O Calha Norte foi criado para ajudar no desenvolvimento da Amazônia e nas regiões mais afastadas do Brasil, melhorando a vida das populações ribeirinhas e rurais. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Política.
E os resultados da nova pesquisa Quest mostram que 86% dos brasileiros ainda reprovam as invasões às sedes dos três poderes do dia 8 de janeiro de 2022. Apesar de uma leve redução em relação aos 94% registrados logo após o episódio, o índice reflete a ampla condenação nacional. A desaprovação é alta tanto entre eleitores de Bolsonaro quanto de Lula, apontando para uma postura crítica da maioria dos brasileiros sobre o ataque à democracia. Olha aí, entre os eleitores de Bolsonaro, 85% reprovam os atos, uma queda em relação aos 90% registrados no início de 2023. Já entre os eleitores de Lula, o índice atual é de 88% frente aos 94% do último levantamento. A pesquisa também indica que 50% dos entrevistados acreditam que o ex-presidente Bolsonaro teve sim influência nos atos, enquanto que 39% descartam essa hipótese. Esses números seguem próximos das tendências observadas ao longo do último ano. 18 horas. E os eleitores que não compareceram ao segundo turno das eleições municipais de 2024, no dia 27 de outubro, têm até amanhã, terça-feira, dia 7 de janeiro, para justificar a ausência junto à Justiça Eleitoral. O repórter André Meirelles explica agora para a gente como fazer para o eleitor justificar o voto. Vamos acompanhar. Eleitores que não foram às urnas do segundo turno das eleições municipais, que ocorreu no dia 27 de outubro do ano passado, precisam justificar a ausência até esta terça-feira, dia 7 de janeiro. O protocolo é necessário, porque o voto no Brasil é obrigatório para cidadãos entre 18 e 69 anos de idade. Aqueles que não justificarem vão ficar em débito com a Justiça Eleitoral e não vão poder, por exemplo, emitir documentos como RG ou passaporte, dentre outras sanções. Como cada turno equivale a um pleito, quem deixou de votar nos 2 turnos da eleição deve apresentar 2 justificativas. Eleitores que estavam no interior no dia da votação também são obrigados a justificar em até 60 dias depois de cada turno, ou até 30 dias contados da data do retorno ao Brasil. O Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza 4 opções para justificar a ausência. São elas: aplicativo e-título, autoatendimento eleitoral, sistema justifica, formulário de requerimento de justificativa eleitoral presencial. E para realizar a justificativa através do aplicativo e-título, é necessário seguir este passo: baixar o aplicativo no celular. Assim que fizer o login, o eleitor deve preencher dados como CPF, nome completo, data de nascimento e os nomes dos pais. Em seguida, é necessário responder às perguntas solicitadas pelo sistema para verificação da identidade. Depois da validação da identidade, o eleitor deve voltar à página inicial do aplicativo e acessar a opção Mais Opções. Em seguida, deve acessar a opção Justificativa de ausência. Por último, deve escolher a eleição a ser justificada, explicar o motivo da ausência e adicionar um endereço de e-mail. O requerimento é analisado por um juiz. Caso ele não seja deferido, vai ser necessário pagar uma multa no valor de R$ 3,51 por turno ausente. Quem deixar de votar por 3 eleições consecutivas, considerando cada turno como uma eleição, vai ter a inscrição cancelada. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 1,14%, cotado aos R$ 6,11. O euro fechou em queda de 0,28%, cotado aos R$ 6,34. E o Bitcoin registrou alta de 2,82%, cotado a R$ 625.280. E o Bovespa fechou em alta de 1,06% e fechou aos 119.792 pontos. Olha, Karime, o polo industrial de Manaus está em alta e mostra números impressionantes. Entre janeiro e novembro de 2024, o polo faturou
188,4 bilhões de reais. É um aumento aí de 15,47% em comparação ao mesmo período de 2023. Bom, e em dólar foram 34,9 bilhões de dólares, com um crescimento de 6,96%. As exportações também subiram, André, quase 10%, atingindo 571,55 milhões de dólares. O número de empregos diretos do PIN chegou a 126.433, que também é um aumento aí, é de 10,6% em relação a 2023. Esse desempenho foi impulsionado por setores como eletrônicos, duas rodas e termoplásticos, com destaques na produção de televisores, motocicletas e condicionadores de ar. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 50 minutos, e o governador Wilson Lima anunciou nesta segunda-feira um aumento na média de cirurgias realizadas no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto aqui em Manaus. Segundo ele, a unidade, agora sob gestão da organização social Agir, passou a realizar em dezembro 24 cirurgias gerais por dia, contra 15 que eram feitas antes da mudança. Além de ampliar as cirurgias ortopédicas também de 5 para 15 diárias. O governador também apresentou um balanço dos atendimentos no complexo hospitalar da Zona Sul, que inclui o 28 de agosto, o Instituto Dona Lindu. Segundo ele, foram 8 mil atendimentos no 28 de agosto e 3,7 mil no Dona Lindu só em dezembro. Pois é, mas apesar dos números apresentados, familiares de parentes e funcionários do 28 de agosto contestam esses números e relatam que ainda é muita demora e descaso nos atendimentos. É um contraste entre os dados divulgados e a realidade enfrentada no dia a dia da unidade de quem precisa do atendimento de saúde pública. O repórter Kennedson Paes volta a conversar com a gente. Ele tem mais informações a respeito do assunto. Boa noite mais uma vez, Kennedson. Então, as reclamações continuam apesar dos números apresentados pelo governador, não é isso? Com certeza. Isso chama muita atenção de toda a população de modo geral, Karine, porque a gente tem a presença do governador do estado do Amazonas ali convocando todos os seus assessores, todo mundo que compõe ali as autoridades públicas do estado do Amazonas, e ressaltar esses números de cirurgias, né? O número de cirurgias gerais foram mais de 180, o número de cirurgias ortopédicas mais de 280 cirurgias, vasculares foram mais de 70 cirurgias, urologias foram de serviço urologia foram mais de 100 procedimentos e também demais especialidades foram mais de 60. Então, basicamente, esse número chama a atenção de toda a população, que alega que, apesar do que foi mencionado pelo governo do estado do Amazonas, o número de atendimentos nessas unidades, dessas pessoas que de fato elas estão ali nas unidades de saúde, estão no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, precisando de atendimento médico, acompanhando pacientes, eles relatam que a realidade é completamente diferente do que tem sido noticiado. Apesar desses números parecerem ser algo positivo em relação ao número de atendimentos ali naquele complexo, agora virou só um complexo Zona Sul, tanto o Instituto Dona Lindu como também o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. Então, o que a população tem falado de modo geral é que a realidade é bem diferente do que está sendo noticiado. Inclusive, a gente entrou em contato com uma doméstica, ela que inclusive precisou de um atendimento numa unidade de saúde, inclusive o próprio filho dela, Karine, acabou perdendo a vida, segundo ela, por negligência em uma unidade hospitalar. A gente vai ouvir agora a dona Sara Santos, ela que traz pra gente detalhes e também qual é o panorama dela sobre a saúde. Com certeza não é nada bom. Vamos ouvi-la. Pura mentira, eu não sei aonde, qual é o hospital foi esse que ele divulgou os dados aí, porque na realidade as UPAs, os pronto-socorros estão todos sobrecarregados e ele não faz nada, de braços cruzados, vidas estão se perdendo. O pequeno Anthony morreu por falta de atendimento, por falta de compaixão ao próximo. 18 horas. Agora, em relação aos profissionais da unidade de saúde, também existe uma grande crítica, porque muitos deles, inclusive, relataram que foram demitidos sem aviso prévio e muitos deles também, eles já não estavam recebendo há muito tempo. Então, esses profissionais questionaram, inclusive o próprio conselho ali dos médicos do Amazonas se manifestou sobre isso e também relatou que essa realidade passada pelo governador do estado não representa os profissionais da saúde. Então, foi esse o
a última informação do Sindicato dos Médicos do Amazonas fazendo uma nota de repúdio contra o que o governador mencionou, Karime. Contra esses números, né, o doutor Mário Viana, contra esses números fantásticos apresentados pelo governador Wilson Lima. Exatamente, ele inclusive fez duras críticas em relação ao governador, em relação sobre o que acontece de fato na nossa realidade da saúde pública no estado do Amazonas. Inclusive, a gente também conversou com uma funcionária do Hospital 28 de Agosto, a gente não vai acreditar, a gente não vai dizer o nome dela, porque é uma denúncia, ela não quis se identificar, mas ela traz pra gente a realidade de quem trabalha lá. Vamos ouvi-la. Estamos perdendo profissionais de alto nível, com salários reduzidos, e a saúde está desse jeito. Não tem funcionário suficiente para a gente trabalhar, então, por favor, governador, o senhor está onde? Mande material para cá, olha aqui a população. Porque é muito fácil a população chegar com a gente e reclamar e questionar como se nós tivéssemos culpa. E nós não temos culpa, nós somos também vítimas desse sistema. 18 horas. Bafo, né, ô Kennedson? Com essa fala a gente consegue entender a realidade da população e também a realidade dos profissionais, porque não é o governador que vai atender o público. E não é ele que está lá sentado. E também não é ele que está lá precisando do serviço de saúde pública, né? E aí quem acaba sendo atacado são os funcionários, que às vezes não, na maioria das vezes estão sem receber há muito tempo, não tem direito a vale transporte, não tem direito à alimentação, e a gente acaba se perguntando como é que essas pessoas conseguem ir ainda trabalhar. É o amor à profissão, porque a gente sabe também que não tem insumos, a gente sabe que não há medicamento, que não há material disponível para que esses profissionais possam trabalhar de forma digna. A gente tem relatos de enfermeiras, de técnicos de enfermagem, gente que compra do bolso de pirona para aliviar a dor dos doentes, das pessoas que estão lá precisando do atendimento médico da rede pública, da rede estadual de saúde do estado do Amazonas. Então, é mais um retrato de que uma coisa é o que se fala, o que se divulga numa coletiva de imprensa de uma forma com pompa e circunstância, só que a outra coisa completamente diferente é a realidade da saúde pública do estado, tanto da dona Lindu quanto do 28 de agosto, das pessoas que estão lá precisando de serviços de saúde, quanto para as próprias pessoas, os profissionais que estão lá prestando serviço. Infelizmente, Karime, a gente está falando de uma unidade que é referência no atendimento de alta complexidade, que é um hospital em pronto-socorro. Então, ali chegam pacientes de todas as formas, de vários tipos de lesões que precisam de um atendimento urgente. A gente está falando da capital. Agora imagina qual é o cenário no interior do estado. Nossa, nem imagina, terrível. Muito obrigada pelas informações, Kennedson Paz. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas. Esporte. E ontem o Fast Clube aqui em Manaus perdeu a segunda partida consecutiva na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O time amazonense foi derrotado por 3-2 pelo Votoporonguense. Na primeira rodada, o Fast perdeu por 2-1 para o Botafogo. O Fast volta a campo nessa quarta-feira para o jogo contra o Floresta. E hoje o Nacional apresentou 4 reforços para a temporada 2025. O destaque vai para o atacante Hernani Brocador, inclusive já foi ídolo do Flamengo. E o Nacional está no grupo B, ao lado de o Amazonas, Manauara e São Raimundo. O Leão da Vila Municipal faz a partida de estreia da competição contra o Manaus no dia 23 de janeiro, às 8 da noite, na Arena da Amazônia. E essa aqui, e a CBF trouxe uma mudança importante para a Copa do Brasil 2025. Agora, na primeira fase, os times visitantes não terão mais a vantagem do empate. Se o jogo terminar empatado, a decisão vai direto aí para os pênaltis, Karime. Exatamente. Obrigada, André Meirelles. Vamos para um destaque. Deu Brasil ontem na premiação do Globo de Ouro. A atriz Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz em filme de drama com a atuação em Ainda Estou Aqui.
Foi uma noite histórica para o cinema nacional. Ela é a segunda brasileira a ser indicada ao prêmio. O primeiro foi a mãe, Fernanda Montenegro, que não levou. No filme, Fernanda Torres revive a história real de Eunice Paiva, que passou 40 anos procurando a verdade sobre seu marido, Rubens Paiva, desaparecido durante a ditadura militar. E ela recebeu o prêmio das mãos da atriz, né, Viola Davis. No discurso de agradecimento, Fernanda Torres se emocionou, celebrou Eunice Paiva e homenageou a mãe, Fernanda Montenegro. 18 horas. Vamos agora para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Mais uma conquista das mulheres ganha força no Brasil. Elas estão ocupando cada vez mais espaço nas Forças Armadas. Milhares de mulheres se candidataram a uma vaga em um setor historicamente dominado por homens. E o Amazonas se destaca com um número expressivo de candidatas. Segundo o Ministério da Defesa, hoje são 37 mil mulheres nas Forças Armadas, representando 10% do efetivo total. A meta é dobrar e chegar a 20%. A trajetória feminina nas Forças Armadas começou em 1980, quando a Marinha criou o Corpo Auxiliar Feminino da Reserva. E desde então o crescimento é constante, mostrando que elas estão quebrando barreiras e mostrando sua força e competência em áreas desafiadoras. Esse movimento mostra mais uma vez que as mulheres podem estar onde quiserem. O tempo em que existiam limitações impostas ao gênero ficou no passado. No mercado de trabalho, nas Forças Armadas ou em qualquer outro espaço, elas estão abrindo caminho e demonstrando que nada é impossível. 18 horas. 7h01, 18 horas de hoje, fica por aqui agradecendo a sua companhia. Boa noite, André Meirelles. Boa noite. Boa noite, até amanhã, um beijo. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.